Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre o Livro dos Espíritos. A gente agradece muito a presença de todos. Estamos aqui em nome de Jesus e com a graça de Deus. E todos somos úteis na reunião, principalmente a hora que for os passes, a comunicação com as entidades. Nós podemos ajudar com o nosso pensamento, com a nossa oração. Então, muito bem-vindos e nós vamos começar a nossa reunião. Bem, o assunto de hoje, dando continuidade ao terceiro livro, Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso, Marcha do Progresso. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo servir-se de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, só a reencarnação para explicar isso. Porque é através de experiências no corpo físico, estamos falando da Terra, porque existe outros planos além do nosso planeta, mas vamos falar da Terra, e nós estamos aqui na Terra. Então é necessário que a gente repita várias vezes a experiência para que a gente possa ir aprendendo. E é através do conhecimento dessas experiências é que nós vamos adquirindo mais o discernimento entre o bem e o mal, e nós vamos entendendo que a única coisa que vai dar paz interior para nós, que vai dar aquela satisfação que muitas vezes a gente não encontra, é através dos nossos atos procedendo para o bem. Porque muitas vezes nós acreditamos na matéria e nós esquecemos as coisas espirituais. Porque as dores maiores que nós temos são as dores da alma. São aquelas dores íntimas que a gente não tem como amenizar, a não ser através do sofrimento. Mas quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós conhecemos a mensagem de Jesus, nós temos um conforto maior. Então, olha só, o medicamento, como nós conversamos muito entre os médicos e nós aqui, ele é um paliativo. Agora, o Evangelho, sim, ele vai na raiz do problema e ele vai realmente resolver aquilo que mais nos incomoda, que é aquele problema que muitas vezes nós não sabemos nem explicar o que nós estamos sentindo. Só nós é que sabemos. Muitas vezes o conhecimento suscita até a descrença. Então a evolução moral ela não está relacionada ao quanto de conhecimento adquirimos, o quanto de inteligência possuímos. Então ela está muito ligada ao íntimo de cada um. Então muitas vezes quem é muito evoluído no conhecimento questiona muitas coisas da vida. Não por isso que não possa ser moralmente um cara correto. E devemos valorizar isso, né? Essa atitude da pessoa. Mas também remete a esse questionamento do divino. E olha só para vocês verem, as coisas boas são as coisas mais simples. Muitas vezes nós complicamos a situação, porque aquilo que é simples é aquilo que vai nos satisfazer. Mas nós queremos muitas vezes complicar. E quanto mais nós complicamos, mais nós temos problemas. Porque homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados. É que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa, ele pode avançar em ciência, em outra, em moralidade. Olha a obsessão aqui. Então a gente sempre comenta, principalmente dos livros do Chico Xavier. Nós vamos ver isso no livro Libertação, do Chico Xavier. No livro Sexo e Destino, também do Chico Xavier, nós vamos ver como que o espírito pode manipular
uma pessoa encarnada. E outros livros que a gente tem conhecimento, como por exemplo, o problema do ser, do destino e da dor. Olha o título, o problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis. Olha para vocês verem como que a doutrina espírita é esclarecedora para nós. Então nós estamos vendo aqui, nós temos os parceiros que nós queremos. A partir do momento que nós decidimos não ter mais aquela companhia, nós mudamos o nosso pensamento. Por quê? O nosso pensamento, ele cria um campo magnético. Esse campo magnético, ele é observado pelos espíritos que nos assediam. Já com a estrutura vibratória desse campo magnético, que tem inclusive cor, os espíritos sabem o nosso pensamento e sabem os nossos gostos. É aí que entra a interferência espiritual. Mas nós podemos mudar de uma hora para outra. Sempre com Jesus e sempre pedindo ajuda espiritual, porque nós temos também o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda. Nós vamos ver isso no livro Os Mensageiros, espíritos preocupados com aqueles que vão reencarnar. Principalmente no livro A Caminho da Luz, nós vamos ver a trajetória evolutiva de tudo que nós estamos falando aqui. Como se explica que entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior e a inteligência pode ser mau. É aquele que tem vivido muito, sem se melhorar. Ele o sabe. Então nós estamos vendo aqui que ele tem a inteligência. E nós vemos isso em quase todos os lugares. Olha só para vocês verem. Vamos pegar como começa a vida. Porque os estudantes da embriogenética, eles quebram a cabeça. Porque para viver gasta-se energia. Tanto é que nós envelhecemos. Mas no começo, quanto mais vai crescendo, mais a energia vai aumentando. Então eles não conseguem entender ainda. Por quê? Porque estão só focalizando a parte material. E nós sabemos, nós que estudamos a doutrina espírita, através da biologia espírita, que nos explica que naquela trajetória da trompa de Falópio até chegar no útero, existe ali espíritos superiores reorganizando a reencarnação. Então, a partir do momento da fecundação, o espírito já está vinculado. Muitos espíritos que têm conhecimento superior, principalmente missionários, até o momento do nascimento, eles têm condição de sair e de ajudar outros espíritos, mesmo estando em processo reencarnatório. Mas olha para vocês verem, a gente vê isso no livro do André Luiz, onde vai falar da reencarnação de Segismundo ali. Por isso que nós, missionários da luz, o livro de André Luiz, nós vamos ver ali como processa a reencarnação. Então, quem não tem esse conhecimento acha que pode cometer o infanticídio no momento em que está sendo a gestação e também mesmo depois da criança. Olha, é uma coisa que a pessoa vai pagar muito caro. Nós vamos ver isso também no livro Entre a Terra e o Céu. Nós vamos ver uma madrasta ali que ela facilitou para que o menino, que era filho do marido dela, se afogasse no mar. E depois nós vamos ver as consequências. Só a reencarnação é que corrige essas coisas. Por isso que a doutrina espírita prega a reencarnação, prega a nossa evolução. Se nós estamos aqui hoje, nós já tivemos vidas pretéritas piores. Por isso que nós nunca devemos censurar ninguém. Olha Jesus, não julgueis para não ser julgado. Porque a compreensão que nós temos, o outro não tem. Mas ele vai chegar lá. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas o de entravar algumas vezes. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Nós vamos ter que falar um pouquinho disso aqui. O que mais impediu o progresso, o que mais deteve a marcha do progresso foram as religiões. Aí chega a doutrina espírita, esclarecedora, a doutrina da lógica, da esperança. Porque as religiões, eles sempre impuseram através do medo. Olha, você não faz isso que o diabo te pega.
você não faz aquilo que vai te acontecer tal coisa. A doutrina espírita, o que ela traz para nós de entendimento? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aquilo que nós fizermos, nós vamos ter que corrigir. Porque Deus não pune, Deus educa. E como Deus vai educar a humanidade? Vamos falar da Terra. Através das reencarnações. Através de processos, muitas vezes, dolorosos. Tanto no corpo físico, quanto na parte material. Que nós vemos lugares insalubres, onde a pessoa vive ali e ele não sai. Ele não tem condição de sair. Mas se nós buscarmos a encarnação anterior dele e outras encarnações, nós vamos ver que aquilo ali tem um sentido, porque a justiça divina não falha. Nós vamos ver isso também no livro do André Luiz, onde ele fica admirado de uma situação que está acontecendo ali, e aí o superior fala para ele, vamos buscar para ver o que aconteceu com essa família para eles estarem nessa situação. E aí eles buscam o passado e aí eles veem que aquilo ali é a justiça sendo feita pelas próprias pessoas. Então é uma educação que nós somos obrigados a passar quando nós não queremos mudar a nossa vida para melhor. É o que está falando aqui. Então vem a doutrina espírita dizendo o quê? Nós não precisamos temer nada. Nós precisamos temer os nossos atos. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós precisamos ter medo daquilo que nós fizermos. Porque a lei de Deus está na consciência, que nós comentamos aqui na reunião passada. Então, a partir do momento que eu sei que uma coisa é boa para mim e que eu estou fazendo, eu não preciso ter medo. Tem gente que tem medo de vir no centro espírita, tem medo que a entidade vá com ele para casa. Isso só vai acontecer se a pessoa realmente se ligar do lado negativo. E aí é um drama de consciência, porque se nós saímos dos nossos lares, nós viemos aqui, nós estamos aqui hoje, reunidos, tem um propósito, senão poderíamos estar numa festa em outro lugar diferente, mas nós estamos aqui por quê? Porque nós queremos. Então, quando nós buscamos, nós encontramos, e nós estamos aqui em nome de Jesus, e Jesus é paz, é amor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha, não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos tempos. Olha para nós aí, olha como que nós somos importantes diante de Deus, diante de Jesus. É só querermos. E como a doutrina nos chama a responsabilidade, porque não tem pecado, não temos o que temer. Nós podemos viver a nossa vida à vontade, mas esse conhecimento nos chama à razão, nos dá essa responsabilidade que é muito maior do que temer o castigo de Deus, que não acontece porque Ele perdoa sempre. Então, é um valor que a gente precisa reconhecer e introspectar isso, né? Trazer para dentro de nós esse valor do Espiritismo, que é tão importante para a nossa jornada. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las, e assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Olha só, isso daqui, Kardec falando, comentando sobre isso aqui. Aí eu lembro muito do livro Vozes do Grande Além. Olha só, é o item 25, Vozes do Grande Além. A prece de Cerinto. Ele digladiava contra a doutrina espírita. Ele era um governador implacável das trevas. Através do amor, principalmente do exemplo de Chico Xavier, porque ele veio durante muitos anos na reunião de desobsessão, e ali ele era severo. E eles foram conversando com ele, fornecendo amor para ele. Ele se afastou por algum tempo. Depois ele voltou, completamente mudado. Tanto é que a prece dele é a coisa mais linda, porque ele começa dizendo mais ou menos assim: Senhor Jesus, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho,
não te peço por mim, espírito endividado, a quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. Te peço por todos aqueles que se julgam fortes e poderosos. Não te venho pedir pelos caídos da terra. Venho te pedir por todos aqueles que se acham grandes. E vai aí essa prece maravilhosa, pedindo por todos aqueles que estão enganados. E aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos como é recebido o Espírito no plano espiritual, quando ele desencarna. E a resposta é interessantíssima. Se foi um homem de bem, com grande júbilo, com muita alegria. Se foi um homem que cometeu o mal, como alguém que se enganou. Olha, o carinho dos Espíritos, até pelos nossos erros, pelos nossos enganos. É Deus na nossa vida. Não há homens que entravam o progresso de boa-fé, crendo favorecê-lo, porque o veem sob seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Olha só, eu lembro de um sábio que ele disse o seguinte, que o Espiritismo ia avançar, ia alcançar uma grande quantidade de pessoas, com os homens e apesar dos homens. E nós estamos vendo isso daí, o crescimento da doutrina espírita, o esclarecimento. Quando eu comecei no Espiritismo, há 53 anos atrás, tinha muito preconceito ainda. Hoje mudou, a gente pode falar. Por quê? Porque nós estamos mais esclarecidos, nós estamos entendendo melhor. Nós estamos entendendo que tem que ter lógica, aquilo que vai nos mudar para melhor. Nós não vamos aceitar qualquer coisa porque alguém falou, nós vamos pesquisar. Por isso que a doutrina espírita é ciência, primeiro. Depois é uma filosofia de vida, porque ensina a gente a viver melhor. Vai dar um direcionamento na nossa vida e que vai levar a religião, uma fé raciocinada. Nós vamos ter uma fé raciocinada, nós vamos acreditar em qualquer coisa. Até no Livro dos Espíritos, na introdução, está escrito que aquele que acreditar de cara em tudo aquilo que ele está vendo, o que ele está lendo, o que ele está assistindo, ele não é tão inteligente não, ele tem que ver primeiro. Ele tem que primeiro pesquisar. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de tê-la perturbado. Olha que explicação do Kardec aí para nós. Então é muito interessante isso daí. Gente, nós podemos perder tudo em termos materiais. Nós não podemos perder a vida e a esperança. Porque uma vez que nós temos a vida, uma vez que nós temos esperança e temos a vontade e acreditar naquilo que nós queremos, nós conseguimos virar. E toda uma situação pode ser mudada. É lógico que não é de um dia para o outro, é lentamente. Mas isso acontece. Quantas vezes nós vemos exemplo aqui de pessoas que estavam achando que eram derrotadas e a situação mudou. Por quê? Porque nós estamos com Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, da nossa vida.
Então nós podemos valorizar muito mais a nossa vida do que as coisas materiais que são perecíveis, que nós estamos vendo aqui. Eu sempre lembro de Sodoma e Gomorra, sempre lembro daquilo ali. E nós sabemos que a NASA foi lá fazer uma pesquisa naquela região e detectou ali que ali houve uma explosão nuclear naquela época. Tem um outro livro muito interessante que eu comentei aqui outro dia, que conta a história de um fogo que não se apagava, na época do apóstolo Paulo, que é o livro Grande Amigo de Deus. Então, olha para vocês verem. E aqui está falando da reforma do homem. Eu ganhei um livro há muitos anos atrás, da Terezinha de Oliveira, que foi uma missionária da doutrina espírita. Para vocês terem uma ideia, essa mulher, eu era criança, então vocês sabem, faz muito tempo. Naquele tempo o rádio pegava e sumia a onda e a pessoa batia em cima para ver se voltava a voz, tudo. Naquela época, ela dava aula pelo rádio. Terezinha de Oliveira, aqui de Campinas, do Centro Espírita Allan Kardec, que desencarnou não faz muito tempo. Ela me deu um livro muito interessante que chama Em Busca de um Homem Novo. E é muito interessante esse livro. Ela foi uma estudiosa da doutrina espírita, foi uma missionária da doutrina espírita. Então nós estamos vendo aqui. E aí, olha só para vocês verem, o que Jesus fala para nós? Não se deita vinho novo em odres velhos, porque eles rompem. Então a doutrina espírita, ela é uma mensagem nova. Não é qualquer um que vai assimilar, que vai absorver a mensagem da doutrina espírita. Nós precisamos estar preparados para a doutrina espírita. E nós estamos aqui nos preparando para a doutrina espírita, que virá coisas ainda maiores dentro da doutrina espírita, trazendo para nós conhecimentos fantásticos. Nós vamos ver isso nos livros do André Luiz, principalmente por intermédio do Chico Xavier, que nós ficamos admirados de ver ali as colocações que eles fazem para nós. No livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, nós vamos ver isso daí, falado da formação da Terra, até os dias atuais, na época que foi escrito o livro. Tem um outro livro também que chama Justiça Divina. Está dentro disso aqui, mostrando para nós a justiça de Deus. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo o seu merecimento. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Cada um faz o seu pedido mental. Nós estamos hoje aqui com assistência diferente, espiritual. Nós podemos perceber isso. Cada um busca dentro do seu íntimo. Vocês vão perceber a vibração que tem aqui hoje, espiritual. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a Chico Xavier, nosso mentor maior, pela equipe que está nos assistindo hoje. Vamos buscar aquilo que mais nos incomoda. Que Deus nos ampare. E vamos agradecer a todos pela presença, que a gente possa ter um bom final de semana, com muita saúde, com muita paz. Vamos lembrar que o que vai prevalecer é a nossa vida espiritual. Nós estamos todos de passagem aqui, todos nós. Vai chegar a nossa vez de chegar no plano espiritual, e que bom que a gente possa nos reencontrar no plano espiritual. Com certeza, porque o nosso verdadeiro amor, ele é espiritual. A nossa ligação é espiritual. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.